Mas vamos seguir agora falando de Brasil, vamos voltar à pauta interna aqui, porque a gente vai falar um pouquinho de mercado, uma das pautas que você trouxe para a gente, né? O mercado, esse tal mercado, né? Que queria chegar nesse final de ano comemorando o desastre, né? Que seria a economia no Brasil. Veja só, não veremos Argentina e nem Venezuela, nem 6 meses, nem um ano, né? O tal do mercado não deve estar feliz com isso, não, né? Parece que a Argentina está virando a Argentina, né? É o que está acontecendo nesse momento, é isso, né? Tem a frase célebre do Paulo Guedes, né? Que ele deu aí uma entrevista num podcast aí, né? Do Primo Rico e do Bruno, que é o cara lá do podcast dos sócios, né? Esses caras que vendem areia no deserto, né? As pessoas compram esses cursos aí, então também cada qual com seus problemas, né? Essas pessoas previam um desastre na economia brasileira, né? O Paulo Guedes falou, né, nessa entrevista que em 6 meses o Brasil ia virar a Argentina e em um ano ia virar a Venezuela. E aí nós temos aí um final de ano para encerrar hoje a minha participação aqui. É uma notícia positiva para o mercado do Brasil e depois eu vou explicar por que isso também tem que ser visto, né, com uma certa cautela, mas nós temos aí a Bolsa Brasileira batendo recorde histórico. A Bolsa Brasileira nunca na sua história, não é o recorde desse ano, gente, atenção, os caras não erraram só que assim, não vai virar Argentina e fez um ano okzinho, não, a Bolsa está batendo o recorde da história, desde que ela foi fundada, não é em relação ao governo Bolsonaro, é em relação a tudo, se eu não me engano passou de 131 mil pontos, né? O dólar, o mercado estimava um dólar em R$ 5,21, se eu não me engano, 5,20, alguma coisa, vai fechar o ano em 4,80 e pouco. Então, assim, o PIB, estimava-se um crescimento abaixo de 1%, vai bater o ano aí para cima de 2,5%, talvez 3%, né? A gente não sabe ainda qual vai ser o PIB final. O risco do país caiu. Então, assim, todos os indicadores econômicos, os caras erraram, todos. O juro caiu. O Bruno Perini, esse do podcast Os Sócios, falava que não era uma questão de saber quantos juros subiriam, mas quando, né? Quando subiriam. Bom, eles não subiram, eles caíram. Então, se a gente olhar para o mercado, e vamos lembrar sempre que o André Roncalha ensina para a gente, né? O mercado no Brasil, em relação à Bolsa de Valores, estamos falando de mais ou menos 500 pessoas, tá? As pessoas que mandam mesmo, né, na parada aí, juntar os fundos e tal, a gente está falando de pouca gente. Então, só fazendo essa ressalva, porque se o mercado vai bem, não significa que vai ter comida na casa do pobre, tá? Não tem essa relação direta, né? A gente sabe disso. Agora, como é a baliza desses econocoaches, né, os coaches de economia, né, os picaretas em geral que estão por aí enganando pela internet, né, essas pessoas de quinta categoria, que assim, é um bando de torcedor de política que fica enganando, infelizmente, um monte de incauto que dá dinheiro para essa gente, que cai na conversa fiada dessa gente, que vai em palestra, que paga para assistir essas pessoas erraram tudo. Elas erraram juro, erraram PIB, erraram dólar, erraram Bovespa, erraram tudo. Então, uma boa notícia aí para o Brasil, termina o ano, né, de um jeito muito melhor do que a média dos países, se a gente descontar, claro, Indonésia, Índia e China, né? Não dá para fazer média global colocando esses 3 países, porque esses 3 países crescem muito acima dos demais. Agora, se você fizer uma média aí, descontando esses países que têm um PIB muito, muito, muito maior que os demais, o Brasil está crescendo acima da média, crescendo mais do que a imensa maioria, se não todas as economias europeias, por exemplo, né? Então, fechamos um ano muito bom, com uma perspectiva de que no ano que vem a coisa possa engatar também de um modo diferente. O mercado, para encerrar o comentário, o mercado, conhecido, o tal do mercado, né, prevê que o PIB do ano que vem vai ser de 1% de novo, 1 e pouco. Prevê um PIB menor do que esse ano. Mas o mercado já errou esse ano, então eu vou torcer para que ele erre no ano que vem também. Mas a Marilene Leite está lembrando a gente, Demore, você está esquecidinho. É porque o cara tem sorte. É sorte, Demore. Pois é. A gente poderia botar o Lulinha da sorte, é isso, pessoal da produção? O último pedido para as pessoas ficarem bravas, né? Podemos botar o Lulinha da sorte. Então, assim, aquela coisa, né? Se eu tenho uma pessoa que é responsável por organizar a minha vida, se ela é competente ou se ela tem sorte, para mim pouco importa. O que importa é que as coisas deem certo, né? Então, temos aí o Lulinha da sorte para desejar uma boa sorte para todo mundo no próximo ano.